Pai bendito e santo, nós te agradecemos por cada momento dessa celebração, por esse tempo de louvor, de adoração, pela bênção da vida que o Senhor tem derramado. Te agradecemos pela vida da Maria Flor, pela família, por tudo que alegrou o nosso coração nessa celebração, nós te rendemos graças. E Pai, fala conosco agora através da Tua palavra, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que Ele constranja o nosso coração a nos submetermos em obediência à Tua palavra, a termos a nossa vida cada dia mais transformada à imagem, à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim eu oro, Pai, e também peço que o Senhor me capacite com a unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem: até quanto amamos a Deus? É uma pergunta, né? E o tema base, o texto base, né, é livro de Jó, capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia, o livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 12. A história de Jó é bem conhecida, é um livro gostoso de ler várias vezes, né? Tem alguns capítulos de Jó que são especiais para mim, né? Quando Deus começa a responder Jó no meio de um redemoinho, né? E aquelas palavras de Deus para Jó, né? É como se a gente estivesse ouvindo. Eu amo o livro de Jó, né? Mas hoje nós vamos ficar aqui no comecinho, no capítulo 1, do versículo 6 ao 12, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, de balde, teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Várias vezes eu já preguei sobre o livro de Jó, eu gosto de ressaltar, para mim é importante ressaltar que Jó foi um personagem real, né? Jó de fato existiu, né? E há dois textos bíblicos, um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento, que falam sobre Jó. O primeiro lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, cita Jó assim: olha, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, né? Esse texto trata Jó como uma pessoa real e exalta a perseverança, a paciência de Jó. E foi escrito por Tiago, né? O outro texto está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. É Deus respondendo para Ezequiel, ele diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Que honra, né, amado, ser citado por Deus como exemplo de justiça, né? Jó foi citado por Deus juntamente, né, com Noé e Daniel como exemplo de justiça, né? Deus cita e ainda chama Jó de meu servo, né? Meu servo. Então Jó, certamente, ele existiu. E essa cena que nós lemos aqui
certamente ela aconteceu. Foi algo real, né? Num tempo na eternidade. A Bíblia não diz quando isso aconteceu, mas ela se refere aqui no dia em que os filhos de Deus, e filhos de Deus aqui significam anjos que Deus criou, né? Criação direta de Deus, filhos de Deus. E Satanás, antes da queda, foi um querubim, foi criado por Deus, também era filho de Deus, né? A expressão bíblica aqui, no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar, ela se refere a essa criação espiritual de Deus, aos anjos. São filhos de Deus, se apresentaram diante de Deus, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas a gente imagina ali uma convocação de Deus, né? E os anjos se apresentam, né? E entre eles vem Satanás. E aí esse diálogo, né, que chama muito a nossa atenção, né? Deus chama a atenção, né? É muito interessante essa conversa de Deus, né? Porque Deus, Ele apresenta, né, Jó para Satanás, né? Ele diz assim: de onde você vem? Né? Eu venho de rodear, de passear na terra. Ele faz isso até hoje. Ele está rodeando, né, o príncipe desse século. E aí Deus fala: mas você prestou atenção no meu servo Jó? Né? É como se Deus estivesse apontando, né? Você prestou atenção no meu servo Jó? E olha as palavras de Deus se referindo a Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Não tem nenhum igual a ele na terra, tão temente a Deus. Certamente, né, com certeza, Satanás já tinha prestado atenção em Jó, né? Não teria como um servo tão fiel a Deus passar imperceptível pelo inimigo. Se nós, com as nossas falhas, né, somos alvos do maligno, né? Conversando essa semana com o presbítero Davi, né, ele falou assim: olha, eu estranho quando tudo vai bem, porque se tudo vai bem na nossa vida, é sinal que a gente não está incomodando as trevas. E é uma realidade, né? Nós incomodamos as trevas, né? O nosso testemunho, a nossa adoração a Deus, né? Tudo isso incomoda Satanás, né? Imagina então um homem que o próprio Deus testemunha dele, ó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E aí então, nessa conversa, Satanás também responde para Deus, né? Responde de uma maneira atrevida, né? Astuciosa, capciosa, né? Satanás tentou até algo com Deus, quando ele lança para Deus essa pergunta, que é a base da nossa mensagem hoje. Por acaso esse homem aí, íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desvia do mal, por acaso ele teme ao Senhor à toa? É à toa, não é por causa dos bens que o Senhor deu para ele? Sabe o que Satanás estava fazendo aqui, amados? Questionando o motivo de Deus ser adorado. Típico dele, né? Uma ofensa direta ao seu Criador, a Deus. Ele estava questionando o porquê que Deus era adorado. Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus: ele é um homem assim íntegro, bom, reto, temente ao Senhor, porque o Senhor encheu ele de bênçãos. É o que ele diz no versículo seguinte. O Senhor cercou a casa dele com um muro de proteção, eu não posso tocar. O Senhor faz os bens dele multiplicar. O gado dele, ele enriquece. A família dele, uma família bonita, 10 filhos. Um homem próspero, né? Um homem próspero, os bens dele se multiplicam na terra. É por isso que ele teme o Senhor. É por isso que ele é um homem reto, né? Mas experimenta, né? Olha a sugestão de Satanás para Deus, né? O atrevimento de Satanás para Deus, né? Experimenta tirar os bens dele, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor na tua face. Satanás não teme a Deus, né? Ele afronta Deus com essa atitude.
E aí, amados, acontece algo que a gente não imaginaria que Deus faria. Deus permite que Satanás toque na vida daquele homem, na sua família, nos seus bens, e depois, como você conhece a sequência da história, até mesmo na sua saúde, Deus permite que aquela família fosse destroçada, que ele perdesse os filhos. Deus permite até que ele perdesse a própria saúde, só não permite que Satanás tocasse na vida daquele homem. O limite máximo que alguém poderia ser provado. Satanás faz aquela pergunta maldosa para Deus, uma pergunta que afrontava a própria adoração a Deus. E a palavra de Deus, ela diz que nós fomos criados para louvor e adoração para a glória de Deus. E agora um homem a quem Deus apontava como o melhor na terra, naquela geração. Não havia ninguém semelhante a ele. Fiel a Deus. É colocado numa provação que nós sequer podemos imaginar passar pela metade do que ele passou. Tira tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema na tua face. A Nova Bíblia Viva, ela diz assim: experimenta, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e o Senhor vai ver que ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. Olha a proposta que Satanás faz para Deus. E Deus permite. Deus tira tudo aquilo que ele concedia de bênçãos a Jó, ele permite que fosse tirado. Agora, amados, vamos mudar um pouquinho o foco dessa história, né? Imagina se essa pergunta de Satanás, sendo feita para Deus, fosse a respeito da nossa vida. Se coloca aí no lugar, né? Eu me coloquei no lugar, né? Porventura, é por acaso que o pastor Albino teme a Deus, né? Coloca o seu nome. Porventura, é por acaso, né, que nós tememos a Deus, que nós adoramos a Deus. É por acaso que a gente sai de casa numa tarde quente, desconfortável, e a gente vem para um culto, embora aqui está muito confortável, muito gostoso, com ar-condicionado, com som bom. Mas é por acaso que a gente faz isso, né? Será que não é também porque Deus tem derramado bênçãos sobre a nossa vida? Existem muitas pessoas que dizem ou disseram amar a Deus quando tudo ia bem, mas quando passaram pelas duras provações da vida, se rebelaram contra Deus, né? Há muitas pessoas assim, talvez vocês conheçam alguém, né, que quando passaram pelas provações, pelos momentos de dificuldade, elas se voltaram a Deus. Elas estavam temendo a Deus, amando a Deus, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus dava a elas, por aquilo que Deus concedia de bênçãos. E no momento em que elas tiveram que enfrentar uma provação, elas se rebelaram contra Deus, né? Ele é o meu Deus enquanto as coisas estiverem dando certo na minha vida. Mas se de repente as coisas começarem a dar errado, será que a gente também não chega a afrontar a Deus e perguntar para Ele: por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Eu não sou filho? O problema, amados, é que nós somos uma geração mimada, né? Principalmente a geração aí mais jovem, né? Não pode sofrer contrariedades, não pode ouvir um não, né? Tudo tem que dar certo, tudo tem que ser do meu jeito, do meu gosto, né? Uma vez a minha esposa contou um caso de uma criança na escola, que a criança não podia ser repreendida. E a criança disse assim para a professora quando foi repreendida: eu não posso ser contrariada, viu? Minha mãe que falou. Essa é a geração. Agora, será que nós não estamos assim, agindo dessa forma com Deus? Eu sou o filhinho querido do Pai, o Senhor tem que fazer os meus gostos, eu não posso passar por contrariedades na minha vida.
Essa é uma atitude que jamais passou no coração de Jó, né? Essa é uma atitude que nós precisamos estar preparados, porque nós passamos por contrariedades na vida. Nós não podemos bater no peito, igual Pedro disse lá para Jesus, quando Jesus avisa que ele iria para a cruz. Aliás, não só Pedro, mas todos os discípulos. Não, se for para morrer com o Senhor, nós vamos morrer juntos. Só que lá no Getsêmani só tinha 3 e ainda não conseguiram ficar junto no momento de oração. E depois, quando os guardas chegam, todo mundo vaza, né? E Jesus é preso sozinho. E depois, quando Pedro é questionado, 3 vezes ele nega. Isso aqui há um paralelo, né, em relação a esse questionamento que Satanás faz com Deus. Ele adora o Senhor porque o Senhor o encheu de bênçãos, né? Tira tudo que ele tem para ver qual vai ser a reação dele. E aí, amados, eu estava fazendo uma reflexão pessoal. Se Deus tirasse as coisas preciosas da minha vida, como eu ia reagir? Eu falei, meu Deus, eu não quero jamais me revoltar. Mas se um dia eu tiver que passar por dor profunda, há pais que perdem filhos, eu creio, amados, que há um fortalecimento de Deus para todas as nossas provações, que há uma presença especial do Espírito Santo para que a gente suporte até os momentos mais difíceis da vida. Nós não passamos pelo vale da sombra da morte sozinhos. Pelas provações, pelas tribulações, nesse exato momento, aqui na igreja, eu sei que há pessoas que estão passando por momentos difíceis, por aflições, mas estão aqui, ou estão na casa, adorando, buscando a presença de Deus. Nós não podemos agir como os incrédulos, aqueles que amam a Deus só por aquilo que Deus dá a eles. Eu creio que nós, se formos provados para valer, nós teríamos a mesma atitude que Jó teve. Deus dá, Deus tira. Nu eu nasci, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para a terra, bendito seja o nome do Senhor. A atitude de Jó aqui é algo tremendo, porque nós sabemos que ele passa por todas as provações mais terríveis. E lá no versículo 20, Jó 1, versículo 20, se você está com a sua Bíblia aberta, imagina você passar pelas aflições mais terríveis dessa vida, como Jó passou. E chega no momento, né, em que ele diz assim para Deus. Eu vou ler o versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente presta mais atenção nessa frase do versículo 21, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos deixar passar despercebida a atitude de Jó no versículo 20. Jó se levantou. Imagina Jó, né? Quem era Jó? Um homem honrado, rico, próspero, com uma família maravilhosa, com bens. Agora Jó era um homem que havia perdido tudo. Perdido os filhos, perdido todos os bens. Ele se levanta, rasga o seu manto.
O manto representa aquilo que nos guarda, que nos protege, proteção material. Ele rasga numa atitude de dizendo para Deus e também mostrando para Satanás: eu estou à disposição do meu Deus. Eu não preciso nada desse mundo material que me proteja. Eu rasgo esse manto que protege o meu corpo. Aqui é uma atitude pesada, né? E raspar a cabeça era a atitude de uma humilhação, de quebrar com todo o orgulho. Uma das coisas mais difíceis do ser humano vencer é o orgulho próprio, é o ego, né? O achar-se melhor que os outros, ou achar-se importante, a honra própria, isso é difícil, né? Constantemente os seres humanos, né? Não vou falar os crentes, né? As pessoas de um modo geral, elas se comparam umas com as outras. No ambiente de trabalho, um quer ser melhor que o outro. Trazendo um pouquinho para a igreja, né? Entre nós crentes, será que isso não acontece também? Isso se chama orgulho, quando a gente se compara com o irmão, quando a gente tem, porque o pastor chamou fulano e não me chamou, porque alguém foi convidado para o louvor, eu não fui. Isso é inveja, é ciúmes, é sentimento carnal, né? Aqui Jó rasga o seu manto e raspa a sua cabeça, abrindo mão de tudo que fosse qualquer proteção material e de todo e qualquer orgulho ou ego. É isso que representa rasgar o manto e rapar a cabeça e lançar-se diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser comigo. Tudo que eu tive até hoje não tem valor nenhum, passou, não era isso que me prendia ao Senhor. Bendito é o Senhor, eu continuo adorando ao Senhor por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor me dá. É sério, amados, né? Esse exemplo, esse testemunho de Jó é algo sério para a gente refletir. Já pensou continuar adorando a Deus, fiel a Deus, se a gente perdesse tudo? Eu vi uma vez, faz bastante tempo, logo no começo da minha conversão, um crente, né, que bateram no carro do crente, desse irmão na época, né, mas ficou numa revolta absurda, né? O comportamento, a atitude era de uma revolta absurda, né, por causa que bateram no meu carro, né? Aonde está o nosso coração? Esse é o X da questão. O quanto que nós amamos a Deus. O quanto que nós amamos a Deus. Nosso coração está preso nas coisas desse mundo? Ou nós amamos a Deus por aquilo que Ele é? A nossa atitude, se um dia a gente passar aí pelo vale da sombra da morte, se a gente passar por uma aflição muito grande, por uma perda que nos pese, nós vamos ter a atitude de Jó, ou nós vamos ter a atitude da mulher de Jó, né? No capítulo 2, depois que Jó é provado também na sua própria carne, né? Porque a gente conhece a história, Satanás sai envergonhado, né? E aí ele tenta mais uma cartada contra Deus. Ele fala, olha, pele por pele, deixa eu tocar na carne dele para ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor na sua face. E Deus fala, pode, só não tira a vida dele. E aí então Jó perde a sua saúde por completo. Ele cai de cama, ele cai numa situação terrível, cheio de feridas. O texto diz que ele se coçava com cacos. Terrível, né? Terrível, sentado sobre cinzas, esperando a morte. E aí chega a abençoada, a mulher de Jó, né? E olha para o marido naquela condição. Ela que deveria ser auxiliadora, ajudadora, que deveria dar o conforto, né? Tem mulher, né, lá fora no mundo que quando o marido vai à falência, perde tudo, ela cai fora também. Ela não serve mais para sustentar, tchau, né? A gente ouve muitas histórias por aí afora.
Mas a mulher de Jó chega, né? Uma vez eu estava discutindo esse texto com outro pastor. Eu falei, engraçado, né? O Satanás não tocou na mulher de Jó, né? Por que será, né? Ele falou, é para conservar ela, para humilhar ele, né? Ele usou ela contra ele. Porque ela chega para o marido e diz, olha, você ainda conserva essa integridade? Deus tirou tudo que você tinha, você ainda ama Ele, você conserva a integridade. A palavra é até pesada da gente repetir, né? Amaldiçoa a Deus e morre. O homem já estava na pior situação possível e ainda ouve daquela que deveria ser a sua auxiliadora uma palavra dessa. O que mais restava agora? Nada. Nem mesmo o auxiliador ele tinha do seu lado. Ele e Deus. Para que Deus fizesse com ele o que quisesse. E nós sabemos que nem assim Jó se revoltou contra Deus, né? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele se lamenta, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele se lamenta, mas ele em momento algum ele se volta contra Deus. Ele suporta toda aquela aflição, ele pede para Deus a morte, mas ele passa por tudo aquilo. Amados, a história de Jó foi uma história real. E nós precisamos tomar essa palavra como um exemplo para a nossa vida. Porque muitas vezes nós, e eu me incluo, nos pegamos reclamando por coisas pequenas. Tudo bem, reclamamos até por algumas situações difíceis mesmo, né? Mas não devemos. Não é a atitude correta diante de Deus. Jamais duvidar do cuidado de Deus pela nossa vida. Jamais dizer para o Senhor se esqueceu de mim. Nós somos chamados a suportar as dificuldades, a guardar as palavras de Jesus, quando Ele diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Nós somos chamados a ter bom ânimo todos os dias. Todos os dias, tem bom ânimo. E nos momentos em que a gente se sentir no chão, sempre vai vir uma palavra de Deus para nos sustentar. Você já passou por isso? Eu creio que sim, né? Que nos momentos mais angustiosos da nossa vida, ou é um irmão que liga por acaso, né, orando, alguém que fala, olha, Deus me tocou para orar por você nessa semana, você está bem? Olha, eu recebi uma palavra e Deus está dizendo para eu compartilhá-la com você. Sempre tem, Deus sempre usa. Ou você simplesmente abre a sua Bíblia, como deve ser feito todos os dias, e a palavra traz consolo, vida. Nós temos um Deus que cuida de nós. Eu quero encerrar aqui com alguns versículos. Eu quero convidar você a abrir comigo em alguns textos, para a gente fechar essa mensagem com algumas palavras aí que o próprio Deus liberou sobre a nossa vida. Todas elas começam com bem-aventurados. A primeira está no Salmo 106, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Não é praticar só a justiça e guardar a retidão quando as coisas estão boas, é em todo o tempo. São bem-aventurados, né? Em Lucas 12, 37, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os servos que o Senhor achar vigilantes. Nós somos chamados a viver uma vida de vigilância. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E por fim, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 5,
do versículo 3 ao 12. Olha quem o Senhor Jesus chama de bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É dessa forma, amados, que nós precisamos suportar as lutas, as aflições, as contrariedades da nossa vida. Todas elas têm um propósito diante de Deus. Jó não passou por tudo aquilo por acaso, né? Jó foi o representante, ele tornou-se o representante da raça humana que suportou tudo aquilo e ainda continuou adorando a Deus. E ainda hoje, há muitas pessoas que têm passado por aflições muito grandes e elas continuam adorando a Deus. E que nós, cada um de nós, estejamos nesse grupo, né, que adora a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Porque quando tudo isso passar, quando essa vida terminar, nós temos um lugar na presença dEle. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música à frente. João diz que o Pai procura por verdadeiros adoradores, né? O Senhor Jesus diz isso lá no Evangelho de João, né? Quando Ele conversa com aquela mulher na beira do poço de Sicar. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos provar para Deus, né, que continuamos o adorando por aquilo que Ele é, mesmo quando passamos por situações difíceis. Nós não arredamos pé. Nós somos o povo que não volta atrás. Nós somos aqueles que podem perder tudo, mas não perdemos a nossa fé em Deus. Tudo o que Jó tinha era Deus. E foi suficiente. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quem somos nós? Tão frágeis, como frágil é a nossa vida. A nossa estrutura é pó, mas nós nos regozijamos porque o Senhor nos escolheu em Cristo para sermos o Teu povo, para sermos aqueles a quem o Senhor olha e pode dizer: esse é o meu povo, o povo que me ama e que me adora por aquilo que eu sou. Que nós sejamos assim, ó Pai, adoradores, retos, íntegros, tementes ao Senhor, povo que se desvia do mal e que não corre para o mal. Com a ajuda do Teu Espírito Santo que habita em nós, fortalece a nossa fé, a nossa retidão como a retidão de Jó, que possamos permanecer justos como o justo Jó. Nos abençoa, que nos momentos mais difíceis, nós venhamos a nos aproximar ainda mais do Senhor, que possamos também
rasgar o nosso manto e rapar a nossa cabeça, lançar fora toda proteção material, toda proteção do mundo e nos lançarmos aos pés do Senhor, onde podemos encontrar socorro, abrigo, ajuda em tempo oportuno. Nos humilharmos para que o Senhor nos exalte no momento certo, como o Senhor exaltou Jó no final. Pai, essa é a minha oração, por mim, pela tua igreja, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bendito é o nome do Senhor.